Então, boa tarde a todas. Aqui, em unanimidade, decidimos estudar hoje a lavanda. E eu estava falando para as meninas que a lavanda ela é fantástica porque ela é polivalente, né? Ela é 1001 utilidades, tá bem? E vamos ver, deixa eu raciocinar aqui. Eu acho que o mais legal, o que é legal, Marinalva, Daiane, Helena, que a gente, com essa caixinha, que é a nossa farmacinha, e um livro na mão, por exemplo, esse, tá? A gente consegue ter autonomia no nosso cuidado, no nosso bem-estar, para a gente tomar as nossas decisões de uso em 80% das coisas que podem acontecer de desconforto, de mal-estar no nosso dia a dia, tá? É super legal que vocês tenham essa consciência, né? Que você tendo um livro na mão, ou você baixando um aplicativo desse livro, que se chama Essential Life, na sua vida, você vai conseguir ter autonomia para usar os óleos essenciais com segurança, com tranquilidade, fazendo as suas escolhas, as suas misturinhas, para atender suas necessidades, tá bem? Então, vamos lá. Se a gente usa o livro, nós vamos usar o livro para a gente conhecer um pouco mais sobre a lavanda. Eu até tenho uma aula montada. Vou postar o vídeo no grupo, sim, e vou deixar ele no nosso canal lá do YouTube também, tá bom? Para vocês assistirem quantas vezes quiser, tá? E tem até, Marinalva, uma sequência de aulas que eu fiz sobre praticamente todos os óleos essenciais do kit, tá? Ficou faltando só a aula sobre o frankincense, que só ele é uma aula à parte, porque ele é multi-uso também, tá? Ele é o rei dos óleos, ele é o óleo essencial que tem capacidade para tudo no nosso corpo, na nossa mente, no nosso bem-estar. E a copaíba, que também é uma aula que precisa ser feita só com ela, porque é um outro óleo essencial espetacular, com resultados incríveis para o sistema nervoso, para melhorar o nosso equilíbrio. E uma coisa que vocês precisam ter em mente: óleo essencial, ele é uso diário. Ele faz parte do nosso hábito, ele faz parte do nosso dia a dia, igual comer, tomar banho, escovar os dentes. Ele faz parte da nossa vida, tá? Então, isso é um estilo de vida que a gente adquire fazendo as nossas escolhas. E o que eu ia falar também? Então, tem já aula prontinha lá que vocês podem dar uma olhada, que vale super a pena, tá? Eu vou montar uma aula sobre esses 2 óleos que está faltando, para a gente poder fechar esses 12 óleos, tá? Mas vamos à lavanda, que é um dos óleos essenciais do nosso kit, né? Então, ó, estou pegando primeiro as informações do livro Os Fundamentos Essenciais, tá? Os principais usos da lavanda. Problemas de sono. E de que jeito que a gente usa? Aplicando de forma tópica, embaixo do nosso nariz, nas solas dos pés, ou aspergindo no ar, através de um difusor, tá? Que, no caso, precisa ser um difusor ultrassônico. E essa questão de passar uso tópico é sempre diluído. Vale a pena dar uma olhadinha no guia da doTERRA sobre o uso tópico, tá? A Michelle pode ter te enviado, mas no próprio site da doTERRA, eu vou até compartilhar minha tela aqui com vocês, a gente abre junto para vocês verem. No próprio site da doTERRA, a gente encontra esses e-books que ajudam a gente no processo de aprendizado do uso dos óleos essenciais. É fundamental, todo mundo que quer se cuidar dessa forma, leiam, pegue esses guias, imprime esses e-books, lê uso tópico, uso aromático e cozinhando com óleos essenciais, que pode ser o e-book
também uso interno, tá? Aqui, ó. Então, a gente entrou na página da Doterra, foi aqui, ó, recursos. Em recursos, você vai em e-books. Então, ó, concentração, motivação, né? Cozinhando com óleos essenciais. Aqui tem receitas incríveis, tá? Ó, cozinhando com óleos essenciais é sobre o uso interno. Como que a gente ingere esses óleos essenciais? De que forma? Uso tópico, uso aromático, né? Passar o óleo essencial no corpo, então, se a gente vai passar nas solas dos pés, dilui um pouquinho o óleo essencial no óleo de coco, por quê? O óleo essencial, ele é volátil. Se ele é volátil, ele evapora, né? Então, a gente quer, quando a gente dilui, a gente quer reduzir sensibilidade, a gente quer fazer com que esse óleo não volatize tão rápido, então que você tenha um maior tempo de absorção. Os óleos essenciais da doTERRA, eles são extremamente puros e potentes. Então, assim, pouquinha gota, você já vai ter um efeito enorme. Então, a gente vai usar como uma gota de óleo essencial para 2 gotas, 3 gotas de óleo carreador, né? Que é o óleo de coco. Para poder massagear na sola dos pés. Você vai ver que você vai conseguir cobrir a área inteira. Ah, mas eu quero substituir meu hidratante corporal, que é sintético, por um hidratante corporal com lavanda, porque já vai ajudar o meu sono, já vai ajudar as questões da minha pele, vai reduzir inflamação, vai me dar uma prevenção aí de processos alérgicos. Como que você vai fazer? Daí você vai fazer uma diluição, que daí a gente tem uma tabela de diluição, né? Do óleo essencial numa quantidade grande de óleo carreador para você conseguir passar na sua pele como um todo, tá? Então, aqui, ó, origem dos óleos essenciais, é legal de ler também, porque você vai ver da onde eles saem, como é essa extração, e ele faz parte da história da humanidade, né? E ele é o ponto de equilíbrio dos sistemas da natureza, e por isso ele faz esse também equilíbrio das nossas funções como um todo, né? Porque o aspecto do sono, ele está ligado a muitos fatores, né? Provavelmente a gente precisa desintoxicar, a gente precisa ajudar o nosso corpo a produzir hormônios, a gente precisa equilibrar o funcionamento cerebral, porque às vezes a gente está com processos mentais muito acelerados e daí a gente precisa ajudar o corpo a equilibrar e conseguir entrar no estado de relaxamento, e nisso a lavanda ajuda. Então, ó, principais usos: problemas do sono, estresse, ansiedade, bruxismo, queimaduras solares, queimaduras e cicatrizes. Então, a lavanda, ela tem propriedade cicatrizante, ela tem propriedade anti-inflamatória, né? Ela tem propriedade de ansiolítico. Cólicas, cólicas de bebê, quando o nenê está muito agitado, chateado, incomodado, também ajuda a acalmar. Cortes, feridas e bolhas, picadas de insetos, picadas de abelha, sangramento nasal, conjuntivite, pressão alta, ela traz esse equilíbrio quando a gente se sente não sendo ouvida, né? Ajudando a gente a se expressar melhor. Então, principais propriedades da lavanda. Então, ela é sedativa, ela é anti-histamínica. Se ela é anti-histamínica, quando a gente está precisando usar um anti-histamínico, a gente pode optar em usar a lavanda, né? E a lavanda combinada com o lemon e o peppermint, que são outros 2 óleos que vão estar dentro do nosso kit, eles são perfeitos para processos alérgicos.
tá? Tanto quando é uma alergia interna, quanto é uma alergia de pele, quanto é uma alergia respiratória. Eles são incríveis, a combinação dos três. Ela também é, deixa eu ver aqui, antiespasmódica, então por isso que ela reduz contrações, tá? Hipotensiva, ela baixa a pressão, ela reduz nervosismo, ela traz equilíbrio para o sistema nervoso, né? Ela é relaxante, ela é calmante, ela é antibacteriana, ela é fantástica para a pele, tá? Ela é muito boa para a pele. E daí agora eu vou pegar um outro livro para a gente olhar junto. O Modern Essentials agora, tá? Chama Modern Essentials, que é super legal. Deixa eu achar a aula que eu falei sobre a lavanda e a gente abre ela aqui. Só um minutinho. Enquanto a gente fala. Tranquilo, Marroco. Vai em paz, tá bom, minha amiga? Beijo. Marroco vai sair da reunião, tá, gente? Deixa eu só ver aqui. Cadê a lavanda? Eu quero mostrar. Ela tá aqui. Eu tenho um resuminho aqui que eu achei que é legal, que eu vou mostrar para vocês, mas tem a aula também que vale a pena. Deixa eu pôr a busca aqui. Melissa, se você puder postar esse material no grupo, eu agradeço. Esse material que eu tenho aqui no meu computador? É sobre o lavanda, que você disse que tem o resuminho. Ou está no site, não sei. Você recebeu um guia que chama Kit Família? Não, não recebi nada ainda. Não? Tá. Eu vou falar para a Michelle te enviar, porque isso são materiais que todo mundo que começou a usar óleo precisa ter, tá? Tá. Eu acho que ela colocado no meu WhatsApp. É que tem bastante coisa, eu não olhei tudo ainda. É que, na verdade, são vários materiais. São vários materiais que ela deve ter te mandado. Todos esses materiais valem muito, muito, muito a pena se olhar com bastante calma, tá? É kit família, você falou? Isso, tem um que chama Kit Família, que eu vou até achar engraçado. Cadê minha aula sobre a lavanda, gente? Estava aqui? E-book Kit Família. Vamos abrir o e-book. Ó, deixa eu trocar a tela que eu estou compartilhando com vocês. Quer ver? Esse e-book, ele é uma escola para mim, tá? Por quê? Ele é da época que o kit ele era só 10 óleos, tá? Mas a informação que está nele é uma informação preciosa. Então, aqui a gente já consegue perceber que os óleos essenciais eles fazem parte da história da humanidade. E daí, aqui, a gente também consegue perceber, que os óleos essenciais eles vão ter uma ação. Por que eles têm uma ação tão rápida quando a gente usa? Porque eles são lipossolúveis. O que isso significa? Né? Que eles têm uma molécula tão pequenininha e tão semelhante com a molécula das nossas células, que eles conseguem atravessar a membrana celular. Então, eles atuam dentro da célula
harmonizando a frequência celular, quer dizer, tudo vibra, tudo tem uma frequência vibracional, tudo tem uma frequência elétrica, tá? E isso vai fazer com que todas as organelas, que são todos os órgãozinhos dentro da célula, voltem a funcionar de maneira equilibrada. Então, se tiver um vírus que entrou dentro da célula, o óleo essencial ele consegue fazer com que aquela célula reaja de tal forma que aquele vírus ele pare de se proliferar e ele seja eliminado, eliminado pelo organismo. Fora isso, eles vão atuar também aonde? Fora da célula, tá? E eles vão fazer com que bactérias que estejam atacando o nosso corpo, elas também não se proliferem, não consigam produzir enzimas que elas vão se proliferando e fazendo com que aquele estado de doença progrida, tá? Elas interrompem a progressão de qualquer estado de desequilíbrio que esteja acontecendo no nosso corpo. E eles vão aumentar a oxigenação dentro da célula. Então, aumentando a oxigenação dentro da nossa célula, o que eles vão fazer? Eles vão diminuir oxidação celular, né? Oxidação celular é igual ao processo de envelhecimento. Então, eles fazem com que a nossa célula, o nosso corpo como um todo, se mantenha íntegro, né? Reduzindo esse processo de oxidação, aumentando a oxigenação do nosso corpo como um todo. Então, vai ter uma regulação sistêmica. Às vezes, a gente acha assim, eu vou usar a lavanda só para o sono. Não vai ser só para o sono. Ela vai regular sistemicamente, ela vai regular o nosso corpo como um todo. E quando a gente faz o uso tópico na sola do pé, a gente está atingindo todos os órgãos do nosso corpo. Porque a sola do pé é um ponto de reflexologia de todos os órgãos. Massageando esse óleo essencial em todos os pontos, você vai estar ativando todos os seus órgãos. Então, isso é uma informação importante a gente ter quando a gente está começando o uso, tá? E daí aqui, ó, segurança no uso, né? Os óleos essenciais são seguros, fique tranquila, né? Ele evita o quê? Óleo essencial não pode pingar dentro do olho, dentro do ouvido, dentro do nariz. Por quê? Porque eles são extremamente potentes. E essas regiões, elas são extremamente sensíveis. Se cair um óleo essencial no seu olho, vai arder muito. E não adianta passar água, tá? Se passar água, piora. Então, o que você tem que fazer? Pega um algodão, molha no óleo de coco, no azeite de oliva, e passa, porque esse óleo carreador vai carrear, vai tirar aquele óleo essencial de dentro do seu olho, de dentro do ouvido, caso caia por engano, tá? Então, eu tô com uma questão no olho, eu tô com uma inflamação no olho, igual a lavanda, é super boa para conjuntivite. Onde que eu vou passar? Ao redor, tá? Ao redor, perto da sobrancelha, todo no redor do olho, mas sem deixar cair dentro do olho para não ter desconforto. Diluir sempre em óleo carreador, não em água. Em água, a gente até usa, por exemplo, tomar uma gotinha de alguma coisa na água, mas tem que lembrar o quê? O óleo essencial ele não se dilui na água. Então, você vai tomar e você vai sentir aquele óleo essencial muito forte a hora que você toma, tá? Então, se você quer usar o óleo essencial de uma forma diluída na ingestão, o que você tem que fazer? Diluir ele no azeite de oliva e colocar num pão. Você pode saborizar um azeite de oliva e já deixar pronto. Você pode saborizar um mel e deixar ele pronto para você tomar colheradas, tá? Ó, use em peles sensíveis com segurança, seguir as instruções no rótulo. Todos os óleos essenciais, eles têm umas dicas no rótulo, quando a gente abre. E o método de aplicação? Letra A, uso aromático. Letra T, uso tópico. Letra I, uso interno. Então, nos livros, sempre tem essa indicação.
tá? E no próprio site da doTERRA, quando a gente entra para buscar um óleo, vai ter essa indicação também, aromático, tópico e interno. Se tiver só aromático e tópico, esse óleo não pode ser usado internamente, tá? Então, assim, só os óleos que tiverem essa indicação que pode ser usado de forma interna é que a gente vai poder fazer ingestão. Pele sensível, né? Então, se tiver a letra N, quer dizer que ele pode ser usado, inclusive, sem diluição. Eu não uso nunca sem diluição, por quê? Porque eu sei que eles são potentes e, normalmente, eu passo no corpo como um todo. Se você for tentar passar o óleo essencial no corpo como um todo, sem diluir, você vai gastar um monte de gota e vai trazer para o seu corpo também uma sobrecarga metabólica. Porque esse óleo ele vai entrar na corrente sanguínea e ele vai ser metabolizado pelo fígado, pelo rim. Então, a gente sempre lembra disso. A gente usa pouquinha gota de óleo essencial, diluído num óleo carreador, para poder fazer uso tópico, tá? Para não ter risco de sobrecarregar o nosso organismo metabolicamente. Agora, óleos que tiverem a letra S e a letra D, eles precisam ser diluídos, principalmente os da letra D. Por quê? Porque eles são óleos quentes, tipo canela, tomilho, orégano. Eles vão, se você... lemongrass, que é o capim-limão, se você colocar ele na pele, você vai ver que a pele vai ficar vermelha. Mas por quê? Por causa da propriedade química do óleo. Não é que ele está te trazendo alergia. A propriedade química dele é uma propriedade que exige diluição, tá bem? A forma aromática é uma forma extremamente fácil de usar, tá? Democrática, porque todo mundo que tiver no ambiente vai ser beneficiado desse óleo essencial. Extremamente eficaz para questões emocionais, tá? A forma aromática é uma forma extremamente eficaz para a questão emocional e muito simples. Por que eu estou falando isso? Por causa disso. Meu difusor está ligado, né? E você deixa ele ligado e vai fazer suas coisas no mesmo ambiente, né? Você está dormindo e você está recebendo todas essas moléculas químicas e o seu corpo está se equilibrando sem nenhum problema. Né? Fazem 3 anos que eu uso todas as noites o meu difusor ligado e eu nunca mais tive um resfriado, nunca mais tive nenhum desconforto. Né? Emocionalmente, ele está trabalhando todas as questões que eu possa ter. Então, isso é um processo de autoconhecimento. O que eu estou sentindo hoje, necessitando nesse momento para me equilibrar? Esse processo de autorregulação, ele é diário, ele é constante, tá bem? E daí no uso tópico? O uso tópico, você vai usar para quê? Trazer relaxamento, né? Ou se você está com alguma dor muscular, alguma dor articular, se você está precisando relaxar para poder dormir, é super legal fazer o uso tópico, massageando o seu corpo, massageando suas mãos, massageando seus pés, fazendo uma massagem nas costas, né? Qualquer processo inflamatório, se você está com algum desconforto abdominal, massageia seu abdômen, tá? E o uso interno, a gente pode usar, né? Bebendo em água, embaixo da língua, usando cápsula para fazer ingestão. Mas a ingestão, a gente sempre tem que pensar o seguinte: qual é o meu objetivo? Dentro desse objetivo, qual é a forma de uso que vai atender melhor a minha situação particular? Se eu estou com uma questão digestiva ou intestinal, ou uma infecção, eu vou precisar fazer uso interno também, além da forma tópica e da forma aromática. Deu para entender como é que a gente escolhe a forma de uso? São só 3 formas, né? Mas dentro dessas 3, essas 3 formas vão estar ligadas justamente com o meu objetivo. A questão da diluição, né? Então, óleos suaves, 1 gota de óleo essencial para 1 gota de óleo carreador.
Óleos moderados, 1 gota de óleo essencial para 2 gotas de óleo carreador. Óleos fortes, óleos quentes, que podem irritar a nossa pele, 1 gota de óleo essencial para 3 de óleo carreador. Então, só com esse guia aqui, a gente já fica com as coisas bem esclarecidas. E daí aqui ele vai falar sobre 10 óleos essenciais que vem no nosso kit. E hoje a gente está com o foco na lavanda, né? Que é o óleo da comunicação. Então, ó, a lavanda, ela é aromático, tópico e interno e é um óleo tranquilo para passar até puro na pele. Então, se você levou uma picada de inseto, pinga uma gotinha de lavanda puro e massageie em cima da picada. Você vai ver que essa picada, ela não vai inflamar, aquele veneno que está ali, ele vai se dissipar e esse processo de coceira e tal vai acabar, tá? Então, ó, uso na parte física. Ela acalma irritações ocasionais na pele, reduz a aparência de imperfeições da pele. Se você fizer uso interno de 1 gota de lavanda, você vai ter um sono tranquilo, mas, sinceramente, não sei até que ponto tem necessidade da ingestão da lavanda para a questão do sono, tá? A não ser pessoas que fazem uso contínuo aí de medicação há anos e tal, tem relatos grandes, tem depoimentos grandes, inclusive com publicação de estudo, que a ingestão da lavanda com o acompanhamento médico junto ajuda a fazer desmame de medicações controladas para essa questão de ansiedade, questões de sono, tá? Mas tem que lembrar o quê? A lavanda, ela é hipotensora. Então, se fizer uma ingestão, a pressão pode cair muito. Então, você tem que perceber o seu corpo. Daí, cada uma que vai ter que ter a sua percepção, tá? Ela mantém o cabelo super saudável. Então, assim, por exemplo, usar a lavanda para fazer uma umectação do cabelo, pegar o óleo de coco, colocar algumas gotas de lavanda e passar no cabelo, massageando todo o fio. Tá? Teu cabelo vai ter um brilho incrível. A lavanda, ela faz crescer o nosso cabelo. É surreal, assim, o quanto ela faz crescer cabelo, tá? Então, eu até gosto de brincar, porque no começo eu comecei a fazer os meus desodorantes, né? Como que faz o desodorante? Meu desodorante é assim, 100 ml de leite de magnésia, eu coloco 10 gotas de melaleuca e eu colocava 10 gotas de lavanda. E eu comecei a perceber o quê? Que eu precisava depilar a minha axila muito rápido. E eu falava, mas gente, o que está acontecendo? Que não era assim. Daí que eu fui perceber. Daí que eu fiz? Eu parei de colocar lavanda. Daí hoje eu coloco outras coisas. Eu coloco o patchouli, que é outro óleo super desodorante que eu adoro o aroma. Ou eu coloco gerânio, que vai dar suporte na questão hormonal, né? Mas a lavanda faz crescer cabelo, tá bom, meninas? Então, assim, usem na cabeça, tá? No cabelo, para o seu cabelo ficar lindo, brilhante, né? Com um couro cabeludo saudável, mas é isso. Então, ele ajuda a manter o nosso sistema imunológico saudável, ajuda a manter o nosso sistema cardiovascular saudável, então, ele ajuda ao nosso coração, ele ajuda nas pressões arteriais, né? Ele vai ajudar muito nesse coração saudável. Ele ajuda também a equilibrar o nosso sistema nervoso central. Por isso que ele ajuda a dormir, tá? Ele ajuda na produção de muitos hormônios do sistema cerebral, do nosso sistema nervoso. Então, e no aspecto emocional, ele vai reduzir sentimento de ansiedade, vai aliviar a tensão, vai ajudar a melhorar o nosso humor no período menstrual, no período de TPM, quando a gente tem muita oscilação de humor, ele ajuda a gente a acalmar, a equilibrar. Ele vai trazer vitalidade, vida para a gente. Ele vai ajudar a gente a construir sentimentos positivos no autoconhecimento. Ele não é o óleo da comunicação,
ele não ajuda a gente a se expressar? E não é só com os outros, é com a gente mesmo. É uma comunicação interna e uma comunicação externa, tá? Ele ajuda a gente a superar o medo de rejeição, a superar esse sentimento de não estar sendo ouvido, de não estar sendo visto, ou de medo de ser ouvido, medo de ser visto, tá? Porque às vezes a gente pode ter esse tipo de medo e a gente cria tantas armaduras, tantas couraças para lidar com a vida, que às vezes a gente não tem nem consciência desse medo. E ele vai ajudar o quê? A abrir esse chakra do coração, abrir a gente para dar amor, receber essa audição, receber essa comunicação, né? Fazer troca, tá? Então, ó, usos primários. Acne, picada de abelha, insetos, pequenas queimadura, ele é fantástico, tá? Queimadura de sol, queimadura de fogão, queimadura do jeito que for, usa a lavanda na hora. Que você vai ver que toda aquela vermelhidão, aquela inflamação, ela vai embora. Ajuda com congestão no peito, né? Ele é limpeza, ele é um produto de limpeza, ele é purificante da nossa pele, ele ajuda a limpar a nossa pele, o nosso couro cabeludo. Ajuda com aftas, alivia cólica menstrual, cãibras, trata cortes, por quê? Porque ele é cicatrizante, né? Ele elimina caspa, hidrata pele seca, pele rachada. Na verdade, qualquer tipo de pele, a lavanda é fantástica. Ela também ajuda muito ao nosso corpo manter as estruturas de colágeno e elastina da pele, tá? Ajuda com eczemas, coceiras, né? Qualquer infecção de pele. Diminui o cansaço, a fadiga, alivia a febre, mas para febre eu gosto mais do peppermint. O peppermint, ele tem essa propriedade de regular a temperatura do corpo e ele é impressionante o quanto é rápido para reduzir febre, tá? Dor de cabeça, a lavanda também ajuda, repelente de insetos, cuida desse processo de insônia, de não conseguir pegar no sono, ou não permanecer no sono, ou não ter um sono profundo reparador. Então, ele vai ajudar a gente a entrar num estado de sono profundo, para que o nosso corpo se recupere. Dores musculares, porque lembra, ele é antiespasmódico e ele é anti-inflamatório. Reduz náuseas, hemorragias nasais, cuida de processos de queimadura, por quê? Porque ele tem a questão da regeneração, né? Ele ajuda a nossa pele a se regenerar. E daí, como que a gente usa? Você pode colocar a lavanda, uma gotinha no seu travesseiro, você pode fazer um borrifador com lavanda para borrifar na sua cama antes de você dormir. Você pode colocar no difusor, você pode massagear as solas dos seus pés, massagear o seu corpo. E o legal do kit é que a gente consegue fazer várias misturas, né? Então, assim, eu vou massagear meu corpo com a lavanda porque eu quero um sono profundo, ok. Se você colocar a copaíba e o frankincense junto, você vai ter um sono multiplicado como melhor, como mais reparador ainda, além de você regenerar toda a sua pele, além de você equilibrar todas as funções do sistema nervoso central e periférico. Então, assim, é maravilhoso a gente poder combinar as coisas para a gente ter atingir um objetivo maior, sabe? Então, você pode fazer borrifador também para carro, para colocar dentro de armário, usar aquelas bolinhas de madeira e pingar lavanda e pingar cedro, por exemplo, que é um outro óleo essencial, que é super bom para eliminar traça e trazer um cheiro bom para guarda-roupa, para gaveta, tá? Que mais? Ansiedade você pode fazer uso interno, você pode fazer uso aromático. Na cozinha, ó, ela se combina muito bem com sabores cítricos. Então, tem várias receitas aí que a lavanda tem sido colocada para dar sabor.
né? Em sorvete, em cremes, enfim. Só que daí eu acho que tem que ser com muita parcimônia, porque ela tem um sabor muito forte, muito marcante, tá? Ela é super usada, então, para acalmar, proporcionar conforto para a nossa pele, para a nossa mente, para o nosso emocional, tá bem? E vamos ver o que mais que a gente encontra sobre a lavanda aqui. Ó, só para vocês terem noção do quanto ela é multi, são 2 páginas do livro falando só sobre a lavanda, tá? Bom, vamos lá, né? Sistemas corporais afetados: cardiovascular, sistema nervoso, equilíbrio emocional e pele, tá? Então, os principais usos da lavanda. Ela ajuda no processo de significação em situações de abuso, sendo qualquer tipo de abuso que a pessoa tenha sofrido, tá? Agitação, ela alergias, ansiedade, perda de apetite, arritmia, aterosclerose. Deixa eu só ver que tem alguém perguntando alguma coisa. Ah, o nome do livro, esse agora que eu estou aqui, chama Modern Essentials. A gente está fazendo um compilado de livros hoje aqui, né? Bolhas, picadas de inseto, furúnculos. Ela acalma os seios, quando a gente está com o seio inchado, dolorido. Faz uma misturinha de lavanda com óleo de coco e massageia o seu seio. Você vai ver que esse inchaço, essa inflamação melhora e muito, tá? Catapora, né? Porque ela vai ajudar a secar as bolinhas da catapora, tá? Deixa eu ver aqui. Pé torto, calmante, concentração, convulsões, choro, cortes, caspa, depressão, feridas diabéticas, irritação por fralda, né? Aquelas brotoejas, aquela irritação, assadura de bebê, a lavanda é fantástica, tá? Diurético, disminorreia, exaustão, febre, gangrena, gases, flatulência, giardia, sofrimento, tristeza, cabelo seco, cabelo frágil, perda de cabelo, hérnia inguinal, herpes, hiperatividade, impetigo, inflamações, insônia, coceira, jet lag, lábios secos, mastite, menopausa, estresse mental, mudanças de humor, repelente de mosquito, paralisia muscular, dores, qualquer tipo de dor, estimulação do sistema nervoso parasimpático, ou seja, ela vai equilibrar o nosso sistema nervoso simpático e parasimpático. Por que ela vai ativar o parasimpático? Porque ele está pouco ativo em relação ao sistema simpático. O sistema simpático é aquele que deixa a gente em alerta, ativo, pronto para fazer, ele deixa a gente acordado, ele deixa a gente ativo, tá? O parasimpático, ele tem que entrar em ação para regular isso, para que você também consiga entrar em sono profundo, tá? Então, o que mais? Doença de Parkinson, flebite, estresse físico, era venenosa, pós-parto. Ela é super boa para mulheres que estão no pós-parto. Situações que a mulher tem uma baixa hormonal tão grande, principalmente no pós-parto, que dá um rebu hormonal, a lavanda dá um suporte incrível para a mulher que acabou de ter nenê. Artrite reumatoide, sedativo, convulsões, pele. Daí ele vai, estresse, estrias, ele é super bom, junto com a copaíba, né? Queimaduras, taquicardia, ranger de dentes, pessoas que ficam travando o maxilar, que range os dentes. A lavanda ajuda muito a soltar essa musculatura, tá?
carrapato, afta, tensão, dor de dente, úlceras na perna, úlcera varicosa, vertigem, sentimentos de abandono, verme, ferimentos, rugas, tudo isso que eu estou falando para vocês, no livro mostra se a forma é tópica ou aromática, tá? Para cada situação, ele vai mostrar se a forma de uso é tópica ou aromática. Então, propriedades, de novo, da lavanda. Ela é analgésica, anticoagulante, anticonvulsivante, antidepressivo, antifúngico, antihistamínico, anti-infeccioso, anti-inflamatório, antimicrobiano. Então, assim, puxa vida, eu estou com uma situação aqui que eu preciso tomar um anti-inflamatório. Bom, você tem a lavanda. Confia na lavanda, né? Aonde você pode encontrar o livro para comprar, tem os sites que vendem, tá? O livro chama, vou escrever aqui, ó, Modern Essentials. Existe o app, que é Modern Essentials Plus, que você pode baixar, e também o app Essential Life, que você pode baixar no celular. E o outro livro que eu usei são os Fundamentos Essenciais. Depois eu vou colocar lá no grupo os sites que a gente encontra os livros, tá bem? O que mais? Ó, antimutagênico, ou seja, ela protege a nossa célula para que não tenha mutação genética, tá? Antisséptico, ele limpa qualquer ferimento que esteja com infecção. Antiespasmódico, antitóxico, ele ajuda o nosso corpo a eliminar toxinas. Antimutagênico, né? Cardiotônico, ele dá suporte para o nosso coração. Ele regenera, então ele regenera a nossa pele, ele regenera os nossos tecidos, ele regenera as nossas emoções, né? E por isso ele é o quê? Cicatrizante, tá? E ele é sedativo. Então, uso histórico, né? Durante a época medieval, as pessoas estavam obviamente divididas entre as propriedades da lavanda sobre o amor. Alguns afirmavam que ele poderia manter o usuário casto, enquanto outros diziam apenas o oposto, promovendo suas qualidades afrodisíacas. Ia manter a pessoa casta, por quê? Porque ela acalma, né? Ela acalma. Ao mesmo tempo, ela tem as propriedades afrodisíacas. Sua lista de usos é longa, é vasta. A lavanda é um óleo universal, que tradicionalmente tem sido conhecida por equilibrar o corpo e trabalhar onde quer que haja uma necessidade. Em caso de dúvidas, use a lavanda. Ele pode ajudar a controlar a ansiedade, a artrite, a asma, equilíbrio de sistemas corporais, bronquite, hematomas, carbúnculos, aftas, dores de ouvido, desmaios, cálculos biliares, alívio de dores de cabeça, irregularidade cardíaca, redução da pressão arterial elevada, erupções de pele, urticárias, histeria, picadas de inseto e de abelha, infecções, gripe, lesões, repelente de insetos, laringite, enxaqueca, clareza mental, abscesso bucal, redução de muco, tensão nervosa, glândula pineal, ativação da sua glândula pineal. A glândula pineal é o que faz com que a gente consiga ter uma ligação com o divino, e com o divino, inclusive, que habita em nós. Tá? Função respiratória, reumatismo, condições de pele, eczemas, psoríase e erupções cutâneas, entorses, insolação, infecções de garganta, tuberculose, febre tifoide, coqueluche. Então, a lavanda, ela vai promover a consciência
consciência de nós mesmos e a consciência em relação às situações. Ela promove a saúde em todas as áreas, a saúde em todos os sentidos. Ela promove o amor, ela promove a paz, ela traz uma sensação de bem-estar geral, e isso nutre o quê? A nossa criatividade, tá? Ela se combina muito bem com a maior parte dos óleos essenciais, principalmente com os cítricos, ela faz uma combinação incrível, e ela se combina super bem também com a sálvia esclareia, que é o clary sage, e com o gerânio. E para concluir aqui esse monte de informação, eu quero ler aqui desse livro, O Poder dos Óleos Essenciais, tá? Que é o livro que construiu esse e-book Kit Família, tá? As informações dele, você pode mostrar a parte superior desta informação? Qual informação, Marinalva? Daqui? Então, assim, ó, esse e-book Kit Família, ele foi feito a partir desse livro. Sim, a parte de cima. Ah, já estou mostrando, né? Tá. E daí, esse livro, O Poder dos Óleos Essenciais, foi o primeiro livro que eu tive. E eu aprendi demais com esse livro, tá? Porque ele traz todo o aspecto emocional, mas ele traz isso aqui, ó, que é super importante também para o nosso aprendizado. Bom, cuidados na utilização dos óleos essenciais, isso aqui todo mundo precisa ler, tá? Não vou me ater aqui agora. Mas esse gráfico dos sistemas do corpo, tá? Como que a gente usa esse gráfico? Bom, por exemplo, hoje a gente está falando da lavanda. Aqui tem todos os sistemas, ó, cardiovascular, digestivo, emocional, hormonal, imunológico, músculos e ossos, sistema nervoso, sistema respiratório, pele e cabelo. Então, o que eu faço? Eu vou aqui na lavanda e vou olhar aonde tem as bolinhas. Então, com isso, eu vou saber que se eu estou precisando de um apoio para o meu sistema cardiovascular, a lavanda vai ajudar, ela vai me trazer equilíbrio emocional, ela vai também cuidar da pele e do cabelo e vai também, ó, sistema nervoso. Tá? Ah, mas eu tô com um desconforto no meu sistema digestivo, né? Então, gastrointestinal, tudo que envolver fígado, vesícula, estômago, pâncreas, baço, intestino. Ok, quais são os óleos que podem me dar suporte digestivo? Baga de zimbro, que é o juniper berry, bergamota, cardamomo, coentro, que é o coriander, se for semente de coentro. Cravo, endro, que é o dill, que a gente ainda não tem no Brasil. Funcho, gengibre, e daí vai. Você vai vendo todos. Desses todos, quais você tem em casa? Ok. Aí, o que eu faço? Eu pego o aspecto emocional do livro e também leio. Por quê? Porque nós somos um sistema, nós somos um conjunto. Muitas vezes, o que está se manifestando no físico começa onde? Começa num emocional mal resolvido, tá? E daí eu posso dar um exemplo meu. Por exemplo, eu passei por um tempão atrás já, com um processo de indigestão. Fazia digestão, mas eu não ficava confortável. Meu estômago parecia que estava cheio, não era uma sensação boa. O que eu fiz? Eu usei um blend que vem no nosso kit, que chama Zengest. É um blend para cuidar dos aspectos do sistema gastrointestinal. Ele é um blend montado com vários óleos essenciais, que é
um blend, que é uma patente da doTERRA, que é feito em cima de um estudo gigante, e aqueles óleos essenciais vão te dar suporte para o seu sistema digestivo e intestinal. Usei o Zengest. Eu usei o Zengest das 3 formas. Tópico, aromático e interno. Melhorava, mas não passava. Daí, o que eu, Melissa, fiz? Eu peguei exatamente essa tabela e fui olhar todos os óleos essenciais que cuidavam do sistema digestivo, tá? E fui ver o aspecto emocional, porque não era físico. A minha indigestão, ela não era física. Eu não estava digerindo fatos, coisas que estavam acontecendo comigo. Então, a hora que eu li sobre o cilantro, que é o óleo da folha de coentro, foi perfeito. O cilantro era o que eu precisava. E daí, sabe o que aconteceu? Eu tomei uma gota de cilantro e inalei o cilantro. E a minha indigestão passou completamente. Tá? Então, meninas, a mensagem que eu quero deixar para vocês é: usou algo que a indicação para a questão física é aquilo. Você usou das 3 formas. Se puder, ingestão, lógico. Né? Se for um óleo só para uso tópico e aromático, você usou das 2 formas. Não deu certo, não chegou no objetivo de regular o seu bem-estar de novo, olhe o aspecto emocional. Tá? E você vai encontrar o óleo essencial que vai te dar o suporte que você precisa. Fora isso, outra tabela que tem nesse guia é essa aqui, que é super importante, de propriedades de uso. Então, antibacteriano, anticatarral, antidepressivo, antifúngico, anti-infeccioso, anti-inflamatório, antimicrobiano, parasitário, antiparasitário, antirreumático, antisséptico, antiespasmódico, antiviral, analgésico e imunoestimulante. O óleo que tiver mais xizinhos, mais bolinhas, são os óleos que têm mais estudos e que é comprovado que a combinação química dele tem maior ação naquele aspecto. Então, por exemplo, o alecrim. O alecrim, ele é antibacteriano, antifúngico, anti-inflamatório e analgésico, tá? E o Douglas Fir, ele é anticatarral. Ele ajuda a gente a eliminar muco. Isso é uma das principais funções de propriedade química dele. Então, a bergamota, principal função dela, anti-inflamatória. Mas a bergamota, ela tem um aspecto sedativo muito grande, tá? Ela é comparada à lavanda. O que mais? Então, eu gosto que vocês aprendam a usar de verdade essas tabelas, porque essas tabelas ajudam a gente a compreender a função de cada óleo essencial. E eu vou parar de falar, porque agora eu quero que vocês saibam que a lavanda que a gente usa, ela é extraída, a extração dela é feita na França e na Bulgária. Por quê? Porque a lavanda ela é originária nesses 2 países. É lá que tem o solo, o sol, a água, os nutrientes perfeitos para trazer essa constituição química para a gente poder usar em casa. Então, a nossa lavanda ela vem da Bulgária, tá bem? O óleo essencial de lavanda é o óleo da comunicação. Ela ajuda a expressão verbal, acalma a insegurança que se sente quando se corre o risco de expor seus verdadeiros sentimentos e pensamentos. Então, ela dá coragem para a gente expor verdadeiramente os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, tanto para a gente quanto para as pessoas que a gente convive. Ela aborda o profundo medo de ser visto e ouvido. Pessoas que necessitam de lavanda escondem o seu verdadeiro eu, bloqueando todas as formas verdadeiras de autoexpressão. Enquanto elas ainda estão agarradas ao passado,
estão realmente segurando seus pensamentos e sentimentos mais internos. A expressão não está ligada ao coração e à alma. Então, a lavanda ela ajuda a conectar tudo, né? A fazer essa comunicação com o nosso eu verdadeiro, com o nosso coração, com a nossa verdade, com a verdade das emoções que a gente sente, com a verdade de quem a gente é, para a gente ser feliz, né? A gente só vai ser feliz quando a gente manifestar completamente quem a gente é e a nossa utilidade no mundo. Lavanda apoia os indivíduos na liberação da tensão e limitação que decorre do medo de se expressar. Devido a experiências passadas, essas pessoas podem acreditar que não é seguro se expressar. Então, ficou com medo de se expressar, que não é seguro, criou uma insegurança. E nessa incerteza, a gente se fecha. Mas daí a gente pode ir descobrindo aos poucos que a gente pode ir se abrindo, tá? O verdadeiro eu, portanto, fica preso, inexpressivo. Sentimentos fortes de ser pouco atraente, sem importância, desconhecido, desvalorizado, podem acompanhar essa condição. Então, a pessoa ela tem medo de rejeição e se sente paralisada e paralisa sua verdadeira voz, os seus verdadeiros sentimentos, ficando tudo isso interiorizado. A lavanda, então, ela vai incentivar a nossa honestidade emocional e ela insiste, ela encoraja, né, que a gente deve sim expressar, falar os nossos pensamentos e desejos mais íntimos. Como as pessoas aprendem a comunicar seus pensamentos e sentimentos mais profundos, esses sentimentos e pensamentos eles vão sendo libertados dessa prisão que a própria pessoa se autoimpôs, tá? Então, só que tudo isso é de uma maneira tão gentil, tão delicada, que aos poucos, e a gente vai percebendo a nossa mudança muito aos poucos. É muito legal vivenciar isso. É através de uma comunicação aberta e honesta que uma pessoa experimenta realmente o amor incondicional e a aceitação, a autoaceitação e a aceitação no meio. Através da lavanda, o espírito fica corajoso e torna-se livre para compartilhar o seu verdadeiro eu com as outras pessoas. Forte, né? É isso, meninas. Tudo isso sobre a lavanda. A lavanda é um coringa que a gente não pode deixar de ter, né, Melissa? Meu Deus. Uhum. Parabéns, muito obrigada por compartilhar, viu? E eu quero que, por exemplo, alguém aqui já tem experiência com a lavanda? Uso pessoal? Eu posso falar rapidinho? Por favor. Assim, do meu neto, tá? Ele é pequenininho e ele não conseguia dormir no quarto dele. Ele tem 1 ano, vai fazer 2 anos, dia 12. Então, há uns 6 meses atrás, ele não dormia, só acordava, tipo, 1h da manhã, queria ir para a cama da mamãe e tal. E aí, a Milena começou a colocar no quarto dele a lavanda, 2 gotinhas, deixar no quarto, porque ela colocava no corredor. Aí ela colocou no quarto e desde então, Melissa, ele criou isso, ó, essa coragem, de ficar sozinho, não ter medo, sabe? Então, desde então, ela falou, mãe, a lavanda é tudo. Então, desde então, ele só dorme no quartinho dele. Mas a lavanda, eu já tive várias experiências queimando o dedo na panela, já utilizei, cortes, várias questões para o cabelo também, fazer um creme, né? Passar um óleo até com a lavanda, então, várias experiências. Eu amo a lavanda. A lavanda faz parte do nosso dia, né? A lavanda faz realmente parte do nosso dia. Todo mundo precisa de lavanda, né?
Eu acho assim, todo mundo da humanidade... Pode falar, Daiane. Eu já usei para queimaduras, né? Realmente é maravilhoso. Dá um resultado, e também né? é da Coimbra. É maravilhoso. Muito bom mesmo. Meus filhos adoram fazer massagem nos pés. É o óleo que eles mais gostam. Porque relaxa, né? Relaxa, acalma, traz tranquilidade, traz equilíbrio, ela traz um carinho, ela realmente ajuda a gente a aprender a se comunicar, se expressar de um jeito tranquilo, né? Porque às vezes acontece confusão, você está falando uma coisa, a outra pessoa entende outra, mas por quê? Aonde que está esse entrave nessa comunicação? Às vezes é a forma, não é nem o que a gente diz, é a forma que a gente diz. E às vezes essa forma que a gente diz é porque a gente está se comunicando a partir de um medo, né? Eu não sei, gente, mas assim, essa questão do medo da rejeição, ela é presente na vida humana, né? Não tem uma pessoa que nunca tenha vivenciado algo assim. E, assim, eu percebo claramente que a lavanda, ela me ajudou muito nesse processo de transformação pessoal, né? De conseguir alinhar o que você sente, o que você pensa, com aquilo que você fala, com o seu gesto, com a sua expressão visual, né? Porque muitas vezes a pessoa ela se comunica com a gente não é com a palavra que está saindo pela boca, mas com a sua expressão. A nossa expressão, às vezes, ela diz mais do que aquilo que a nossa boca está falando. Não é? Então, é um alinhamento, sabe? E, assim, para sono, ela é incrível. Ela traz um relaxamento para o corpo. Quando a gente está muito estressado, fazer uma massagem com lavanda, né? É que eu gosto, às vezes, até de combinar mais coisas, assim. Mas daí isso é a alquimia que a gente vai aprendendo com o tempo. A nossa primeira alquimia é o quê? Saber administrar os 12 óleos do kit. Nossa, isso é espetacular e é libertador. Quando a gente descobre que a gente tem capacidade para dar para a gente aquilo que a gente precisa e o nosso corpo se autorregula, isso é transformador. E uma dica que eu quero deixar para vocês que estão começando a usar os óleos essenciais é: percebeu o primeiro sinal, começa a usar. Não deixa a coisa progredir para depois tentar usar. E quando a gente faz uso diário, 3 vezes ao dia, dos óleos, fazendo a nossa rotina de bem-estar, que a consultora de bem-estar que apresentou a doTERRA para vocês, ela precisa fazer essa rotina de bem-estar com cada uma, que é o quê? A consultoria, que é como a gente vai, bom, quais são as minhas necessidades, o que eu quero ter maior qualidade de vida, melhor bem-estar em 3 meses. E monta uma rotina. Bom, eu vou usar de manhã isso, à tarde aquilo, à noite aquilo, de que jeito? Aromático, tópico, interno, como que usa a tabela de diluição, né? Como que eu vou escolher aqui dentro desse kit, desses 12? Bom, isso aqui serve para isso, aqui para aquilo, papapá, tá. Vou escolher agora. E monta sua rotina e usa. Usa, 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 porque você vai ter resultado. Tá? Fazem 3 anos que eu tenho resultado todos os dias. Todos os dias. Meli? Oi? Deixa eu perguntar aqui uma coisa. Esse Zingest, né? Tenho ele no meu kit, mas eu pouco uso ele. E eu vi você falando dele aí agora. Como seria esse uso interno? O Zengest, então, você vai fazer o uso interno, você tem alguma questão aí de intestino ou de estômago que você queira cuidar? Não, é porque às vezes,
você come alguma coisa que te faz mal, né? Que não faz bem, e aí, como ele é indicado para essas coisas, e aí fica com o estômago pesado, né? Sim. Daí, como que você vai usar, então? Você pode pegar, esquentar um pouquinho de água, mas não é água quente, é água morninha, tá? Pingar 1, 2 gotas do Zengest e tomar. Você pode, se você gostar do sabor dele, pingar direto na boca e depois tomar água. E passa ele também na barriga. Quando eu tenho, se acontece comigo algum desconforto de alimentação, tá? Eu gosto de usar o Zengest assim, eu tomo e passo também na minha barriga. Daí, para passar, você precisa pinga na barriga, 1, 2 gotas, pega o óleo de coco, pinga e massageia. Massageia até você ver que penetrou. E uma coisa que é muito interessante, gente, que acontece comigo, acontece com a minha mãe, acontece com meu pai, acontece com meu marido, acontece com todo mundo. Quando a pessoa está precisando muito daquele óleo e você faz o uso tópico, a pele absorve muito rápido. É como se aquele óleo desaparecesse. Quando você está precisando mais ou menos, você dá uma massageada maior, leva mais um tempo para absorver. Mas quando você está precisando muito, é impressionante, parece que chupa assim, sabe? Ele penetra muito rápido, muito rápido. E às vezes, uma coisa que é importante também, quando a gente está com uma questão muito que está precisando de um cuidado mais intensivo, usa a cada 2 horas, tá? A cada 1 hora. Repete, tá? Quando a gente está com dor de estômago, Daiane, também já vi isso acontecer. O óleo essencial, ele vai vir para equilibrar, não é? Então, ele não vai funcionar igual medicação, que a gente está acostumado. Às vezes, a gente toma alguma coisa para aquela digestão acontecer, certo? O Zengest, dependendo do que estiver fazendo mal para a gente, o que ele vai fazer? Vai fazer a gente pôr para fora. Tá? Então, lembrem sempre disso. Ele vai vir para regular, para harmonizar. Então, pode aumentar a secreção, pode fazer a gente vomitar, pode fazer a gente ter uma dor de barriga. E isso é muito legal. Por quê? Porque o nosso corpo está se limpando e está se autorregulando. Tá bem? Só lembrar isso. O óleo essencial, ele trabalha no equilíbrio. Então, ele não vai eliminar sintomas, ele vai regular o nosso corpo e, a consequência, o sintoma ir embora. Tá bom? Entendi, obrigada. Nada. E é isso, meninas. Marinalva, o que você achou da lavanda? Gostou? Gostei. Bom, você falou, né, que ele tem várias... serve para várias coisas, né? Então, Muito. assim, eu comecei a usar sexta-feira e mais por conta do sono, tá? Mas o que você passou é que ele tem uma infinidade de benefícios, né? E, Marinalva, deixa eu te perguntar, você está usando de que jeito? Então, eu passo no pescoço, né? No ombro, na nuca, Tá. assim, para dormir, diluo com o óleo. Tá. E também passo no nariz. Pinguei algumas gotinhas também no travesseiro, mas eu coloquei mais assim eu passo no nariz, né? Com a mão assim meio sujinha, né? Depois que eu
no ombro, na nuca ali, daí eu passo no nariz também. Maravilha. E como você está se sentindo de sexta-feira para hoje? Eu percebi que eu estou dormindo um pouco melhor, coisa que eu não fazia há anos, né? Nossa, Principalmente... que bom. E perceba também assim, se tem a ver fluxo de pensamento, se é muito pensamento junto, sabe? Vai se percebendo. Porque daí a Michelle ela vai conseguir te ajudar assim, bom, é a lavanda, mas se a gente juntar, lembra que eu falei da copaíba, do frankincense? Daí as Sim. coisas, né? Tem o balance também, que vai estar no seu kit, que é outro óleo muito bom. E tudo isso vai compondo uma rotina que vai fazer com que o sono melhore a qualidade. Mas usa a lavanda direitinho. E outra, você pode pensar o seguinte, tem um processo de preparação até chegar no ponto da ação de dormir, né? Então, começa a usar a lavanda não só na hora de dormir, usa um pouco antes, entendeu? Agora, ó, são 5 para 7 da noite. Já massageia, pinga uma gota na palma da mão e inala. O que você faz? Pinga na palma da mão, fecha igual um copinho, tá vendo? Encaixa o nariz e faz 10 respirações lentas e profundas. Uhum. Isso é uma forma de uso aromático, tá? Inala essa lavanda, inala, 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 inala. Você vai ver que ela vai sumir da palma da sua mão. E daí, a hora que você for para o quarto, for deitar, repete. Passa na nuca, do jeito que você já está passando. Massageia o seu pé, todo o pé. Né? Passa na ponta do nariz, passa aqui. Pinga no travesseiro, pinga na palma da mão e inala. Você vai ver que vai ser muito gostoso. Muito gostoso. E para diluir no óleo, é uma gotinha para... É uma gotinha só, tá bom? E quantas de óleo? Então, você está usando o óleo de coco da doTERRA ou você está usando o óleo de coco que a gente tem em casa, que a gente cozinha? Não, na verdade, eu estou usando com óleo de amêndoa. Esse óleo de amêndoa que você tem, ele tem conta-gota? Não. Não? É porque eu peguei sexta-feira, então, e não deu tempo, né? Porque a loja não abriu ontem, para comprar o vidrinho para fazer a diluição, né? Tá, não tem problema. É que assim, que normalmente a gente pensa que como o óleo de coco lá da doTERRA, ele tem conta-gota, então a gente pensa nas gotas, né? Mas, ó, é um pouquinho, sei lá, põe um pouquinho do óleo de amêndoas que você tem, tá? E coloca, você vai passar no ombro, no pescoço e na sola do pé? Sim. Tá. Então, você pode pegar um pires de café, um pires, coloca uma quantidade do óleo de amêndoas que você acredita que dá para passar em toda essa área, tá? Pescoço, ombro e sola do pé. Dependendo da quantidade que você colocar, eu acho que dá para colocar até 3, 4 gotas de lavanda, né, Helena? Que é para passar em vários lugares. Uhum. Então, acho que sim. Então dá certo. Até no máximo 4 gotas de lavanda. Tá bem? Tá. Uhum. Então você vai pôr essa quantidade nesse pires e daí você consegue passar em todas as áreas que você quer, massagear as 2 solas dos pés. Tá bem? Tá joia. Obrigada pela explicação, gostei muito. Que bom, Marinalva. E sejam todas muito bem-vindas para esse processo de autodescoberta, né? Para mim, os óleos essenciais é isso, é autodescoberta e liberdade.
né? A gente tem liberdade de escolha, a gente tem liberdade para se expressar, a gente tem liberdade de aprendizado, e isso não tem preço, tá bom? Então, ó, um excelente restinho de domingo para todas vocês, excelente semana para todas nós, tá? E eu vou colocar lá no grupo o link da onde a gente compra livro. Bom, os aplicativos, vocês conseguiram anotar o nome aí, né? Quem achar que é mais fácil ter o aplicativo do celular, põe o aplicativo no celular, tá bom? E que mais? Ah, e a hora que eu subir essa aula para o YouTube, daí eu coloco lá a gravação no grupo, tá bem? Bom. Meninas, Obrigada, obrigada. Que é isso? Obrigada, Melissa. Muito Tchau, bom. tchau. Tchau. Muito obrigada, Muito bom. ótimo. Obrigada, O beijo. YouTube é o Tchau, ou é o tchau. do como que é? Oi? O YouTube. O YouTube é teu? o meu, é o nosso, na verdade, né? Eu criei um YouTube com o nome do nosso grupo, que chama Dons da Terra, para que as nossas aulas fiquem lá, para que as pessoas tenham acesso, para que mais gente conheça essa possibilidade de autocuidado, né? Porque é isso, a gente compartilha o quê? A gente compartilha as nossas experiências, a gente compartilha a nossa vida, né? A nossa experiência de uso. Então, é muito bom quando a gente leva essa oportunidade para as pessoas, sabe? Para elas poderem se conhecer, para elas poderem ter autonomia nesse autocuidado. É muito bom. E seja muito bem-vinda, Marinalva.